continuar a gravar. Continuamos. Tá, então, estão me ouvindo, né? Sim, sim, sim. Sim, então Lilith, com essa questão do movimento feminista e dessa questão da mulher se empoderar e dessa luta de séculos de empoderamento feminino, Lilith passou a ser estudada. Ela hoje existe muitos livros sobre diversas abordagens, e hoje muitos psicanalistas eles fazem essa abordagem de Lilith sobre essa questão do arquétipo, o que significa Lilith dentro da nossa construção como mulher. Então, Lilith é isso, Lilith esse empoderamento. Quando eu falo empoderamento, e o empoderamento de Lilith, ela não inclui só o empoderamento financeiro, mas é o empoderamento de você não se submeter às relações abusivas. E isso é uma discussão muito válida para o Brasil, porque, infelizmente, o Brasil ele tem um alto índice de feminicídio, infelizmente, isso é um dado muito triste no Brasil. E o que nós podemos perceber em várias histórias desse feminicídio no Brasil, que são histórias de relações abusivas. Então, uma mulher, e muitas vezes as mulheres que estão se submetendo a uma relação abusiva, elas têm um empoderamento financeiro. E por isso que eu quero deixar claro que o empoderamento de Lilith, lógico que inclui esse empoderamento financeiro, mas não é somente esse empoderamento financeiro, não é só o fato de a mulher hoje ter uma profissão, trabalhar, ter seu próprio dinheiro, ter uma carreira. Mas o arquétipo de Lilith é justamente não aceitar abusos, seja abusos do seu companheiro, seja abuso das suas relações. Então, o arquétipo de Lilith ele vai trabalhar isso, essa não aceitação de abusos e de situações desagradáveis. Aliás, Isabel, desculpa, se me permites, eu queria só meter aqui uma colherada, porque eu também estive a fazer alguns trabalhos de casa, para além do que eu já sabia, e percebi que por volta digamos, este abafamento da imagem de Lilith começa a ser mais divulgada e quase a ser desmentida a partir do ano 700, entre o ano 700 e o ano 1000 depois de Cristo, onde há mais ou menos entre esses anos há um pequeno convênio, digamos, onde o patriarcado ou o poder masculino, não estou aqui de forma nenhuma a querer magoar ou ferir suscetibilidades, mas há uma altura em que todos eles, o poder religioso se reúne e decide fazer quase que uma ceifa do que era importante ou não guardar nas escrituras. É feita, digamos que é feito um convênio e começam, vamos simplificar, vamos tirar isto e vamos tirar aquilo, porque não nos interessa que haja tanto poder ou haja tanta igualdade aqui e ali. Foi nessa altura em que a Lilith começa também a ser muito demonizada, em que ela é vista como a mulher de Lúcifer, que não é, ela acabou por ter o seu consorte com o anjo Samael, que era outro, não é? Conta a lenda que quando ela se zangou e diz que não quero mais isto aqui, eu fui feita da mesma matéria de Adão e mereço ter os mesmos poderes, o tal empoderamento que tu falas, ela foge e vai-se recolher mais ou menos ali ao pé do mar do Mediterrâneo, certo? Mar Vermelho. Onde ela aí começa a germinar e tem 100, acho que é 100 demónios por dia, diz ela que começa, isto para se vingar. Esta versão de a Lilith querer se vingar já foi uma visão feita também para que se pudesse já desde esse tempo oprimir a mulher de querer ter ou de merecer ter os direitos que tem. Daí que depois, e muita gente diz, mas na Bíblia isto não foi mencionado. Efetivamente, a Bíblia só fala de Lilith em Isaías, no livro de Isaías. Mais tarde não fala, e mesmo assim é um pouco vago. Mas, e eu queria te pôr aqui uma pergunta, que é pergunta que eu já fiz quando era miúda, e há pessoas que fazem, que dizem, então, mas a Bíblia diz que
Adão e Eva, não é? Eva feita da costela de Adão, e aí Adão reconhece e diz: esta sim é a mulher que eu quero, esta sim é a mulher, carne da minha carne, ossos dos meus ossos, sangue do meu sangue. Porque anteriormente, e esta parte foi supostamente, alegadamente apagada, porque anteriormente havia uma Lilith feita do mesmo barro que Adão, certo? E Lilith foge então para o Mar Morto, onde a Bíblia diz que se junta a outro povo. E eu ponho muitas vezes esta questão: se a Bíblia diz que não havia mais ninguém, como é que Caim, quando mata Abel, vai ter a um sítio onde encontra outro povo? Aliás, não é Lilith. Lilith foge, tem como seu consorte Samael, gera os filhos que tem que gerar, e quando Caim mata Abel, também por questões, porque estavam os dois a disputar Eva, isto também, isto vem no alfabeto de Sirach, e eles disputam Eva, Caim mata Abel e Caim foge e junta-se a outro povo. E eu sempre me perguntei, então, mas só havia Adão e Eva, de onde é que este povo aparecia? Conta-me, Jacqueline. Pois é. A Jacqueline está a dizer que não. Isto são perguntas que me estão a ser postas, e eu pergunto. Há aqui sabendo que houve uma triagem, digamos, da verdade ou de factos que fossem convenientes, há aqui um desfazamento e há aqui algumas contradições em termos históricos, porque nós já percebemos que Lilith representa a mulher forte e que peita o homem e que diz que o homem ou o poder e que diz que tem direito, mas isso não faz dela necessariamente uma pessoa má. Ela simplesmente Não. quer o que é dela por direito. E depois temos Eva, que também quer o que quer ser aceita e quer ser submissa, e o que eu acho que é fundamental, antes de voltarmos à questão que eu fiz, é que todas nós temos uma Eva e uma Lilith dentro de nós. E é muito preciso e é muito importante termos aqui um equilíbrio. Voltando aqui a onde Caim mata Abel e foge, com que povo é que ele vai ter, onde é que nós ficamos aqui? Eu sei que tu tens alguma coisa a dizer e sei que a Jacqueline também tem alguma coisa a dizer. Qual de vocês vai primeiro? Eu posso falar sobre a questão de... Olha, eu já li a Bíblia diversas vezes, então conheço os textos bíblicos, e já que tu citaste Caim, se tu me permite, eu queria falar um pouco sobre Caim e Abel, Claro. sobre uma outra ótica, né? Porque aqui hoje nós estamos para romper essa questão, visão judaico-cristã, que não foi passada. Olha, entrar nesse mundo, a gente tem que romper com essas visões judaico-cristãs que fica impregnado em nós por uma série de razões, por termos criado dentro da família. Lendo a narrativa bíblica, né, tem essas falhas, né? Porque se não existia ninguém, e Eva e Adão, e ali Caim e Abel, de onde veio esse povo mesmo, né? Então, eu percebo uma falha dessa narrativa. Então, uma narrativa que pode ser questionada e pode ser derrubada essa questão dessa narrativa. Me desculpe as questões bíblicas, que esse é um termo muito delicado, né? Lidar com o sagrado do outro, né? É muito complicado lidar sem você profanar e sem você ofender isso. Claro, Mas não, e o nosso intuito não é de todo profanar nem ofender. Eu aqui estou o mais neutra possível, porque há várias formas e perguntas que precisam de ser feitas, e mesmo que a gente não chegue a uma conclusão, ficamos esclarecidos contra algumas dúvidas que nós temos e há quem as tenha também, certo? Olha, a questão dessas narrativas, a gente tem que entender o seguinte, aí eu vou entrar mais na questão do discurso, né? A Bíblia, o que nos chegou hoje da Bíblia, ela já passou por várias traduções. E quando eu aprendi sobre a questão de tradução, cada vez que você traduz um texto, na verdade, você tem um novo texto, né? Então, o texto que nos chegou bíblico hoje já passou por muitas revisões, por muitas traduções. E eu acho que, certeza que nesse processo dessas várias traduções, até do seu texto original, ali dos escritos do Mar Morto, né, que foram encontrados, e a partir daí começam essas traduções.
é quando você vai escrever um texto, quando se escreve um texto, você, naquele momento, você é o dono daquele discurso. E, querendo ou não, o discurso, ele sofre um filtro. Ele vai ser feito um filtro. E esse filtro pode ser como lhe convém ou não. Então, todo discurso, quando ele é produzido, ele não é sem intenção. É uma coisa clássica, todo texto tem uma intencionalidade, por mais imparcial que ele pareça ter. Então, isso daí é uma falha dessa narrativa, né? Porque se lá na minha narrativa eu começo dizendo que Deus criou Adão e Eva e que não existia mais ninguém, e Caim, ao matar Abel, foge e encontra outro povo, aí é uma falha da narrativa. Né? Eu considero como uma falha dessa narrativa, dessa criação do mundo. E falando sobre Eva e Lilith, na verdade, Eva é Lilith, só que é uma Eva, vou usar essa figura, é uma Eva de asas cortadas, é uma Lilith de asas cortadas. Mas Eva é Lilith também, porque Lilith é nossa alma feminina. Só que é uma Lilith... Daí eu dizer que todas nós temos um pouco de Eva e um pouco de Lilith, não é? Só que simplesmente damos forças diferentes a cada uma e podemos ser as duas, efetivamente, podemos ter as duas dentro de nós. Deixa-me só perguntar aqui a Jacqueline, diz-me da tua justiça, há pouco eu vi-te sorrir e vi-te dizer que sim e que não, explica-me um bocadinho qual era a ideia que passava pela tua mente. Sobre a criação, né? Dá para ouvir direitinho? Dá, sim. Sobre a criação, né? O Criador, nós temos um Criador do universo, de todas as coisas, e ele colocou vários casais no planeta, né? Mas tinha que ter um que sobressaísse, aquele que desse origem a toda a história. Então, Adão, ele foi escolhido para ser o que ia contar a história da humanidade, mas, na verdade, no nosso planeta, ali naquele redor, foram postos vários casais. E são esses casais que vão povoar a Terra. Por isso que você acha assim, Caim matou Abel, saiu e encontrou outro povo. Lilith deixou Adão, saiu e se juntou com outros, né? Outros homens, outras mulheres, porque, na verdade, isso existia mesmo. E retomando aqui a sua fala, Ruth, sobre o Conselho de Trento, em Roma, sobre a orientação do imperador Constantino, Isabel deve saber muito bem disso, quando a Bíblia foi organizada, porque o cristianismo já tomava uma grande força em Roma, e ele, assim, estava quase oprimindo o exército romano, que queria dominar muito mais do que já dominava. Então, esse conselho, eles se juntaram e pensaram, ou a gente se junta a eles, ou eles vão destruir o império, né? Então, foi o que Constantino fez, reuniu aquele clero, reuniu os livros que mais seriam adequados, né? A mensagem que mais seria adequada para ensinar um Cristo, para manter o povo mais tranquilo, para manter homens e mulheres sob pressão. Então, reuniram aqueles livros lá sob o comando do imperador, e hoje nós temos a Bíblia. E como a Isabel falou, ela já passou por diversas traduções. E nessa Bíblia, assim, nós estamos falando de Lilith e Eva, mas eu gostaria também de falar sobre Maria Madalena, que ela foi uma mulher empoderada, esteve ao lado de Cristo, pregou como Cristo. Ela tem uma missão muito importante, ela é muito estudada hoje, né? Inclusive, na Santa Ceia, ela está ao lado de Cristo. Se vocês puderem estudar um pouquinho, não é, Isabel? Sobre isso. E eu gostaria... Aliás, Madalena acompanhou Cristo em todo o seu percurso. E muito mais. Eu sei. E muito mais. Então, Madalena foi a mulher dele, certo? Eu acho assim que para apagar a imagem feminina, essa imagem tem sido apagada, tem sido deturpada desde o início da humanidade, a começar por Lilith, né, passando por Maria Madalena, a gente teve aí a Joana d'Arc,
E tudo gira em torno de uma opressão que querem nos impor, nos calar, como a Isabel falou, que aqui no Brasil, infelizmente, o índice de feminicídio é muito alto devido ao alcoolismo, né? O alcoolismo aqui é extremo, começa logo na juventude, o uso de drogas também é muito elevado e começa logo na juventude. E, assim, o uso de drogas e alcoolismo dentro do lar tem muito a ver com a presença da mãe, sabe? A mãe, ela precisa estar presente na criação dos seus filhos, entendeu? Entendi. Isabel, retomamos para ti. Obrigada, Jacqueline. Está aqui, agora congelou um bocadinho a Jacqueline. Vamos passar para a Isabel outra vez, por favor. Já que Pode se tocou... É que congelaste um bocadinho, já que eu perdi-te. Eu acho que deu uma queda. Sim. Pode continuar, Isabel. Eu queria só dizer que a partir deste momento, quem quiser fazer uma intervenção ou dizer alguma coisa, faça-me sinal, que é para, se quiserem intervir, dar a vossa opinião, estão à vontade. Façam-me só sinal para não nos atropelarmos, está bem? Continua, Isabel. E eu queria falar... Está cortando o tempo todo. De Eva e Lilith, eu acho... não, foi isso que aconteceu mesmo, como eu falei que Eva, na verdade, é Lilith de asas cortadas, né, porque foi tirada toda a liberdade e empoderamento dela, e isso vem também de um fato de o homem ter muita dificuldade em lidar com a amante, em lidar com a mãe, lidar com a irmã, lidar com a amiga, lidar com a companheira, numa só mulher. Então, o homem, ele por não saber lidar com esse poder feminino, ele tira esse poder feminino, ele tira da mulher. Então, ele só sabe lidar com uma mulher, né, recatada, que vai ser sua esposa e mãe dos seus filhos, mas não consegue lidar com a mulher livre, que também está em Eva. E isso por conta de uma criação também cultural, de todo um discurso de que esse homem ele precisa ser o provedor, ele precisa ser o chefe da casa, e todo esse discurso que nós vamos vendo sendo reproduzido ao longo dos anos. Só que o homem ele tem fascinação por Lilith, porque, embora a gente sabe disso, a Lilith fascina o homem até hoje, esse arquétipo. Só que aí que vem aquele primeiro evento, né, sobre a desconstrução desse homem, o homem precisa desconstruir essa imagem de que ele não pode ter, de que ele tem que separar, né? Ele tem que ter uma Eva submissa e tem que tirar essa Lilith empoderada da vida dele. Ele pode ter as duas coisas numa só, porque Eva é Lilith oprimida. Então, ele não precisa temer Lilith, porque Lilith também, com seu empoderamento e com sua imponência e com todo o seu poder e com toda a sua sabedoria também, porque Lilith é uma mulher muito sábia, ela pode, sim, ser uma excelente esposa, uma excelente mãe. Companheira. E engraçado que muito da questão dos escritos antigos, que se diz sobre Lilith, que Lilith não gosta de crianças, né? Se diz muito isso, que Lilith não gosta de criança, que ela mata bebês. Então, na verdade, isso foi um grande discurso que se produziu justamente, como a Jacqueline falou, na questão de nos silenciar, de não tentarmos copiar esse comportamento, porque esse comportamento ele não é bem visto, ele não é aceitável socialmente. E o que nós podemos ver na história é que as mulheres que foram empoderadas, elas foram apagadas da história, e quando aparecem de uma forma negativa, como um exemplo a não ser seguido. Mas tudo isso são discursos para silenciar isso. Só que a ainda mulher... hoje, desculpa interromper, ainda hoje eu acho que quem está aqui
possivelmente concorda, ainda hoje é uma mulher que decide levantar assentamento, vai levantar acampamento e começar de novo, é vista quase como uma pessoa aventureira demais, ou uma mulher que decide dizer chega, isto não, eu não quero mais isto, ou isto não me serve mais. Nem sempre essa mulher ainda hoje não é vista, apontam-se dedos, é etiquetada de louca, de aventureira, de libertina, de seja lá o que for, e se nós formos a ver ao fim e ao cabo, passado uns anos, se olharmos para a história da vida dessas mulheres, elas estão todas erguidas. E não foi por nos tentarem, quando eu digo nos, estou a falar nas Evas de asas quebradas, não foi por isso que a mulher deixou de vencer. Aliás, há uma coisa a ter muito, muito em conta e quase de uma forma jocosa eu digo, atenção, porque se em cada mulher há uma Lilith e há uma Eva, é bom estarmos cientes, todos nós homens e mulheres, que a qualquer altura Eva vai olhar no espelho e vai ver que é Lilith. Eu falo por mim. Eu falo por mim que há um dia que Eva olha para o espelho e vê que é Lilith, e também Lilith olha de volta e diz, mas eu ainda sou Eva, eu ainda posso ser, não preciso deixar de ser amorosa, nem cuidadora, nem ter estas faculdades todas do que é ser mãe e companheira, mas também não preciso de ser subjugada. E há um grande, e mesmo entre mulheres, há um grande apontar de dedos a qualquer mulher que se olhe ao espelho e reconheça que ali está uma Lilith. Eu não sei se entre as pessoas que estão aqui connosco se sentem a mesma coisa, se já alguma vez viram ou deram a volta, viraram a mesa e sentiram os olhos da sociedade e o dedo apontado precisamente porque alguém disse chega. Eu estou a ver aqui Sim. alguns sorrisos. Olha, é engraçado que a mulher ela é condenada quando ela quer dizer um chega, às vezes com um casamento, com uma relação abusiva. Eu quero até contar assim, uma experiência assim, para vocês, que eu estava no serviço, né? Eu nunca esqueci também dessa conversa, e uma amiga minha tinha recém se divorciado, né? E tinha uma pessoa dizendo que para ela, que ela voltava, o marido já estava com outra família, com filhos nesse outro relacionamento, e ela decidiu optar pelo divórcio e tal, e resolveu se divorciou. Então, uma outra mulher, né, falando para ela que ela tinha que orar a Deus, que Deus ia restaurar o casamento, né, que Deus ia perdoar, já tinha perdoado esse erro dele, e que ela deveria perdoá-lo também, e que tudo isso, essa família poderia ser restaurada, e que ela deveria aceitar o marido dela de volta. Só que ela disse, não, mas meu marido já está em outro relacionamento, a mulher até está grávida, ele não quer mais e tal. E mesmo assim, independente de ele não querer, ela disse que tinha chegado o momento daquela relação não dar mais certo. E aí eu estou ouvindo aquela conversa, eu estava participando da conversa, eu estou ouvindo aquela conversa, e não, que era para ela restaurar, perdoar o marido, que essa família ia ser restaurada. Aí eu me virei para ela e disse assim, vamos lá, você disse que Deus restaura o casamento, Deus já perdoou este homem que cometeu adultério, e você está dizendo para ela que pode ser que vocês venham conversar. Eu queria te perguntar uma coisa, eu sempre fui muito questionadora. Eu digo assim, se fosse eu, né? Se fosse eu a adúltera, se fosse eu a que traí meu marido, tenho um amante, e fosse embora lá viver com o amante, você estaria dizendo essas mesmas coisas ao meu marido, que ele deveria me perdoar, que Deus ia restaurar, que Deus ia refazer a nossa família de novo, e que eu mereço esse perdão, e que eu mereço ser perdoada por Deus, e mereço ser perdoada por Ele? Você estaria dizendo isso? Ela disse, não, mas é outra coisa. Eu disse, pronto, tu chegaste onde eu queria. Né? Então, esse mesmo discurso, com certeza ela não faria se eu, naquela situação, fosse o marido da outra, que ao invés de ser o marido dela, tivesse sido ela. Então, também eu me questiono muito isso, essa questão do perdão. Como
certas atitudes das mulheres, parece que socialmente não merecem ser perdoados, não merecem ser relevados aquilo que a sociedade considera como um erro. Então, um adultério praticado por um homem, ele é perdoável, né? Vamos usar essa questão de Deus restaurando a família dentro desse discurso cristão, mas a mulher adúltera, o homem não pode, de repente, pedir que para Deus, para o Deus dele, que ele restaure essa família, porque como se a mulher nessa situação de adúltera não merecesse nem esse perdão divino e nem o perdão do marido. Então, a gente começa a perceber como esse tratamento de mesmo os erros, vou botar até assim erros, vou questionar esses erros, são colocados para o homem, são colocados para a mulher. Tá? Eu não sei se vocês entenderam o meu questionamento, é quando eu questionei para ela. Né? Então, mas aí está o estigma que vem desde sempre, que Adão só pecou porque Eva o tentou, a culpa foi de Eva. Não é? A culpa não foi de Adão, a culpa foi de Eva. Foi até de Deus, porque foi a mulher que Deus lhe deu. Adão quis até pôr a culpa em Deus, porque foi a mulher que ele me deu que me fez cair. Eu não estou com isto a dizer que os homens todos dizem que as mulheres têm a culpa. Não, eu não sou todo dessa aula, mas sou da aula em que haja justiça, que haja igualdade e que cada um assuma, especialmente hoje em dia, assuma as escolhas que quer fazer e com o tempo se reconstrua e se refaça dentro delas. E eu continuo a dizer, continuamos a mulher ser mais perdoada, mais apontada que o homem, porque ainda há muitos resquícios do que se passou e desta história toda que foi feita, que no fundo foi também muito produzida pelo homem. Nesta história toda de informação e desinformação, Deus não está metido de forma nenhuma. Deus, ou como a gente o percepciona, cada um o percepciona da sua forma, Deus não teve culpa nenhuma disto. Simplesmente começou a haver aqui um movimento de poder que começou a alterar as coisas e os valores. Aliás, até dizem, e eu não tenho bem a certeza de onde é que vem isto, que a certa altura os padres começaram a usar vestidos porque queriam imitar o poder que a mulher tinha na altura. E muita mulher foi queimada e por aí fora, porque tinha a sabedoria, ou tinha o conhecimento, ou tinha até esse empoderamento que era condenável. Agora, se a igreja efetivamente, ou uma das igrejas, adota os vestidos nos padres para que tivessem as mesmas mulheres ou queiram copiar, isto aqui já são muitas coisas que nos aparecem de várias escolas da vida que nós temos hoje em dia. Nós hoje em dia temos várias formas de defender os direitos da mulher e várias formas de atacar, e há muitas linhas de pensamento. O que eu estava a tentar dizer aqui é que, sendo nós mulheres e vivendo nós como homens, há que saber, e porque o tempo está já a apertar, há que saber que todas nós temos ou somos uma Eva e uma Lilith, e que entre estas duas mulheres que são uma e o homem tem que haver um equilíbrio perfeito. Se por um lado Deus primeiro fez, agora vamos brincar e voltar isto tudo para trás, se por um lado Deus faz duas mulheres, mas nenhuma delas feitas por Deus, e isto estamos a falar no criacionismo, né? Porque há outras linhas de pensamento. Se Deus faz a primeira mulher da mesma matéria que é feita de Adão, então Deus, e a isto eu digo aos religiosos fanáticos que continuam a dizer que o homem manda mais que a mulher, então neste primeiro fabrico da mulher, a mulher não é em nada inferior ao homem, porque é feita da mesma matéria, certo? Vem a segunda mulher, e a segunda mulher é tirada da costela de Adão para ser igual e andar companheira de Adão. Portanto, Deus faz duas mulheres, e se nós quisermos ir por aí, Deus faz duas mulheres para que sejam companheiras e lado a lado de Adão, nunca abaixo, nem acima. E tem sido esta a minha grande luta, é fazer-me entender ou dar a entender a minha opinião de que nem mais nem menos, mas cada um com o seu poder. E gostaria também de dizer que
eu considero a mulher, não porque eu seja mulher, mas porque vejo assim, mulher é mulher, é amante, é amiga, é parceira, é companheira, é inimiga, é o que tiver que ser, mas nós somos um diamante multifacetado e há que dar brilho a cada faceta, a cada face deste diamante. Só assim é que nós, mulheres, podemos brilhar. Se conseguirmos fazer com que todas as nossas facetas estejam a ser vistas, reconhecidas, respeitadas e trabalhadas. E se a mulher o faz assim, por que não o homem também fazer o mesmo? Porque o homem certamente também, não é só o homem, é pai, é irmão, só que o homem ainda está muito, com todo o respeito aos homens que eu conheço, e muitos deles já não são assim, o homem ainda está muito agarrado ao eu quero, eu posso, eu mando, e eu sou sou eu que gero isto tudo. Mas não é. Mas não é. Nós temos que encontrar este equilíbrio. Já que estou-te a ver a sorrir. Veja, a Sandra é muito séria hoje. Os nossos senhores hoje estão mais calados. Eu não sei se alguém tem alguma coisa a dizer. Nós ainda temos 8 minutos para acabar a sessão. O Arthur falar, né, no meio de todas essas mulheres, depois de todos esses ensinamentos, Arthur, vamos lá, defende aí a parte masculina. Arthur, Só estou a ouvir, só estou a ouvir. Eu só estou a ouvir. Falem, homens. Eu só estou a ouvir. Hoje só qual é a vossa opinião? Primeiro eu gostava de saber a vossa opinião de Lilith. Qual é a vossa opinião e como é que vocês a viam e se hoje a veem de uma forma diferente? eu não tenho opinião formada ainda, porque não sei muito daquilo que tinha que estudar. Não. Eu tive tempo para isso. Não temos som aqui com o João, não temos som. Ainda Eu não acho, tens. Diz. eu acho que o homem ainda teme muito essa mulher, né? Porque foi passada que o empoderamento feminino é como se tirasse o poder dele. Mas não tira o poder. De todo, não é essa a ideia. A ideia é partilha, cada um no seu. Certo? Assim como o rei e a rainha têm cada um o seu trono, é só isso que queremos. E é só isso que Lilith quer o seu trono. Porque, na verdade, a mulher hoje ela não quer mais essas relações abusivas, né? Na questão de uma relação ela ser humilhada. Então, na verdade, as pessoas até comentam muito a relação do feminismo, que às vezes muitos homens não gostam, porque acham que o movimento feminista vai tirar o seu poder, é contra o homem, quer subjugá-lo. Nós, mulheres, nós não queremos subjugar o homem. Nós queremos, como o Ruth falou, nós queremos uma igualdade de tratamento. Ombro a ombro. A gente quer andar de mãos dadas com eles. Né? Nós queremos ser essa companheira, esse porto seguro deles. E nós podemos ser. E uma mulher, para ser um porto seguro de um homem, ela também tem que ter a sua força. Porque senão ela vai desabar junto. Então, é bom uma mulher forte, porque ela vai ter essa força também no homem, vai dar essa força. E Lilith, ela não queria ser subjugada, só isso. Mas ela jamais quis pegar o posto de Adão, né? A Lilith ela não quer pegar o posto de Adão, até porque ela entende que o homem também tem um papel importantíssimo dentro dessa construção. O homem ele é importante dentro dessa construção. Importantíssimo também. Posso. Ok, agora temos os homens, agora que temos 5 minutos é que vocês querem falar. Vamos embora. Agora, se tiver renovado, a gente renova. A situação que a Ruth disse há bocado, do equilíbrio entre o homem e a mulher, já eu escrevi no último empoderamento da mulher. Acho que tem que haver equilíbrio entre ambos. Se na questão religiosa, como não conheço, eu muito pouco sei da Bíblia, li uma vez, mas, portanto, não tenho opinião sobre isso. Mas sobre a situação de igualdade entre o homem e a mulher, acho que tanto o homem como a mulher são seres iguais. Obrigada. Obrigada. É a única coisa que eu tenho a dizer. Mais alguém? Ok. Olha, eu vou ser sincero, porque
para mim foi uma gratidão agora e um conhecimento da Lilith. Eu pouco conhecia da Lilith, e não tem muito a ver com o poder entre o homem e a mulher. Eu aqui fiquei, porque isso para mim é igualdade, eu acho que o homem é igual à mulher e a mulher é igual ao homem, não há aqui questões de machismos nem de nada. Fiquei aqui numa dúvida entre a Lilith e a Eva, em que surge uma questão de: será que em termos de mulher a Lilith e a Eva complementam-se as duas num espírito da mulher? Vêm para se complementar? Ou vem para justificar um pensamento que existia, ou um pensamento que existe ainda, não sei, ou serve um complemento daquilo que a mulher é na sua essência. Não sei se me expliquei. Estou a dar a palavra à Isabel. Isabel, temos 3 minutos. Se for abaixo, nós vamos ter que pôr isto a andar outra vez. A questão, como eu falei anteriormente, Eva, na verdade, ela é Lilith, só que por uma questão de dominação, de poder, esse aspecto de empoderamento foi tirado dessa mulher, né? Então, é como se a mulher ficasse só com essa parte de ser submissa, de ser esposa, uma questão de exercício de poder. Mas elas não brigam, não. Elas não vão brigar, elas se complementam, na verdade. É um complemento, foi a ideia com que eu fiquei. Obrigado. Exatamente, obrigado. Elas são complementares, na verdade elas são uma só por uma questão de exercício, de história, de relação de poder. Esse poder que a mulher traz foi retirado dela, ou então não foi incentivado que ela exercesse isso. E hoje nós estamos no século XX com as mulheres. Na verdade, por que se retoma Lilith? Porque, na verdade, nós estamos igual Lilith lá no Jardim do Éden, brigando para que nós... São duas faces da mesma moeda, não é? E é uma identificação, exatamente. Para a mulher também acaba por ser uma identificação, não é? É quase como que um apelo que a mulher não esqueça que também é a Lilith. Exato. São duas faces da mesma moeda, em que a moeda tem aquele valor e de um lado e do outro é a mesma moeda, só que de um lado é cara, o outro é coroa. Um lado é Lilith, o outro é Eva. E que vocês podem ter as duas. Exatamente. Vejam a riqueza que podem ter de ter sem dois. Sem problema nenhum. Exatamente, coexistir perfeitamente com todos. Nós temos 1 minuto para acabar. Eu quero agradecer a vocês, quero agradecer a coragem da Isabel e da Jaque também de terem falado. É um tema polémico. Quero agradecer à Tânia, à Cristina e à Sandra por terem estado aqui connosco também. O Gabriel ficou, acho que deve ter caído. E ao João e ao Arthur por terem aceito ouvir aqui estas coisas todas e que possam partilhar. Quando ouvirem falar mal de Lilith, por favor, partilhem e esclareçam que todos eles têm uma Lilith e uma Eva em casa. Boa noite e obrigada a todos. Obrigado, eu também. Boa noite. Eu quero um abraço. Obrigado, Isabel, também. Obrigado. Beijinhos para vocês. Boa noite, Cristina. Boa noite. Boa noite. Pronto, eu vou desligar. Boa noite.